Queridos irmãos, com grande alegria cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. E agradecemos aqui a coordenação do culto da família, ao nosso querido irmão Elias Júnior, que nos fez este convite para estarmos esta noite com os irmãos, compartilhando uma porção da palavra de Deus. É maravilhoso servir ao Senhor, é maravilhoso estar em sua presença. Adorar a Deus é um privilégio incomparável. Rendamos todos os dias graças ao Senhor, não é? Que por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, nos concede a dádiva de estarmos diante de sua face, de adorá-lo e de bendizê-lo. Amados irmãos, o texto que gostaríamos de meditar esta noite, bem conhecido, se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, aonde a palavra de Deus nos diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, gostaríamos de iniciar esta palavra fazendo uma pergunta aos irmãos. Como você está? Como está a sua família? Como estão as coisas com o seu coração, com a sua mente, com as suas emoções? Como estão as coisas no trabalho, na escola, na faculdade? Como está o convívio entre os seus? Como você está na igreja? Medite um pouco nisso. Faça uma reflexão. Como está a sua vida agora, neste momento? E eu faço uma segunda pergunta. Já posso fazer a segunda? Já deu para dar assim uma pincelada geral. Foi rápido, né? Uma pergunta de tal profundidade, a gente passaria aqui uns 4 ou 5 dias pensando nela, pensando na resposta, mas só temos 4 segundos para responder, e aí eu faço uma segunda pergunta. Irmão, a vida que você está vivendo está de acordo com a vontade de Deus? A vida de sua família está de acordo com a vontade de Deus? Eu pedi para você olhar para a sua vida, para a vida da sua família e fazer uma reflexão. E Deus, quando olha para a minha vida e quando olha para a sua vida, o que é que Ele enxerga, o que é que Ele vê e o que é que Deus sente? O que Deus sente quando percebe os seus pensamentos, o que Deus sente quando percebe as suas emoções, o que os seus desejos provocam em Deus, porque Deus contempla todas as coisas, Ele nos conhece, Ele nos sonda. O que Deus sente ao contemplar a sua família, e o seu comportamento em casa, o seu comportamento na igreja, o seu comportamento na sociedade, no mundo em que você vive. Será que Deus está satisfeito com as suas atitudes? Qual será a reação de Deus em relação às coisas que falamos, às coisas que dizemos, as coisas que saem dos nossos lábios? Será, irmãos, que em minha vida
eu tenho experimentado a vontade de Deus? Será que a minha família está experimentando a vontade de Deus? Será que eu tenho contribuído para que a minha família experimente a vontade de Deus? O texto que temos lido esta noite, ele termina, não é? Essa deveria ser a conclusão da mensagem desta noite, mas nós vamos começar pelo fim. Nós vamos começar fazendo esta autorreflexão e imaginando, porque uma coisa é a minha percepção acerca de como a minha vida está, e outra coisa é como Deus percebe a minha vida e percebe a minha família. Caim tinha uma virtude. Sim, Caim, lá do Gênesis, que matou o seu irmão Abel por inveja. E qual foi a virtude de Caim, irmãos? Os dois fizeram suas ofertas a Deus. Deus aceitou, a Bíblia diz que atentou para a oferta de Abel, mas para Caim, para a sua oferta, Deus não atentou. E por causa disso, o semblante de Caim decaiu e ele andava irritado, frustrado, não é, irado contra seu irmão. E qual é a virtude de Caim em tudo isso? Irmãos, Caim percebeu que Deus não estava se agradando dele. Talvez, irmãos, seja interessante para cada um de nós pedir a Deus esta sensibilidade. A sensibilidade, porque, irmãos, será que a minha vida está agradando a Deus? Será que Deus está de fato recebendo os meus atos diários de obediência? Será que eu tenho me curvado em sinceridade diante do Senhor? Será que a minha vida está apresentada diante de Deus em Cristo? Ou será que a minha oferta é um mero esforço humano, religioso, para cumprir as exigências de uma lei? Será que Deus está aceitando o meu dízimo, a minha oferta? Será que eu estou fazendo isso com alegria? Será que Deus está aceitando a minha pregação, o meu ensinar, o meu louvor no conjunto, aquilo que eu realizo na obra de Deus? Muito bem, queridos. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que a vontade de Deus tem sido estabelecida na minha vida e eu tenho andado segundo esta vontade? Muito bem. O texto esta noite, aí vamos para o começo. Vamos para o começo. Como eu posso saber se o meu viver está de acordo com a vontade de Deus? A vontade de Deus aqui, ela se expressa de duas formas. Nós temos a vontade geral, que está expressa na Bíblia. Por exemplo, eu tenho, diante de um fato, eu tenho a oportunidade de mentir ou falar a verdade. E aí, qual será a vontade de Deus? Que eu minta ou que eu fale a verdade? Está expresso na Bíblia. O pai da mentira é o diabo, não é? Devo mentir ou devo falar a verdade? Eu sei, porque a vontade de Deus está expressa na Bíblia. Devo falar a verdade, mesmo que isso aparentemente me leve a algum prejuízo. Devo destratar a minha esposa, meu esposo. Devo desprezar,
não é, a formação, a educação dos meus filhos, terceirizar para a escola. Não, a Bíblia diz, ensina a criança o caminho em que deve andar. A Bíblia ensina o marido a dar honra à sua mulher como vaso mais frágil, estimula as mulheres a respeitarem seus maridos. São coisas que são a vontade de Deus que está revelada na Bíblia. Então a primeira forma de saber se aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus é saber se eu estou fazendo de acordo com a sua palavra. Se eu estou fazendo de acordo com a sua palavra. Mas há um segundo aspecto da vontade de Deus, que não é geral, ele é específico, é a vontade de Deus para a minha vida. Irmão, quer dizer que de forma geral, Deus não quer que as pessoas mintam, mas em determinada ocasião, não é, Deus, dependendo das circunstâncias, pode ser que eu tenha que mentir. Não é isso, não é isso. Não é por força da profissão, não é, ou de outras coisas mais, eu posso transgredir aquilo que tem na palavra de Deus? De forma alguma. Quando me refiro à vontade específica individual, é o projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Porque, irmãos, Deus nos trata como igreja de forma geral, mas Deus também tem um projeto para as nossas vidas. E Deus tem um projeto para as nossas famílias, e nós devemos buscar este projeto que Deus tem para mim, para você e para as nossas famílias. E muitas vezes este projeto, esta vontade, este querer de Deus para nós está de acordo com aquilo que, não é, eu desejo também. E aí é uma bênção, não é? Quando a minha vontade e a vontade de Deus andam juntas. Mas às vezes a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida não é a mesma. Elas se chocam, elas estão conflitando e muitas vezes resistimos até à vontade de Deus. Me lembro das palavras de Jeremias, que resistindo ao ministério profético e vencido e convencido por Deus, ele diz: persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Queridos irmãos, como eu posso fazer com que a vontade de Deus, que é melhor do que a minha, porque disse o apóstolo, ela é boa, perfeita e agradável, ela possa perfeitamente se estabelecer em minha vida e na vida da minha família. No início do versículo 2, Paulo começa a dar este caminho, e ele diz: quer viver de acordo com a vontade de Deus, quer que a vontade de Deus se materialize e se concretize na sua vida? Sim, eu quero. Aí Paulo diz: existe um bloqueio, um impedimento, algo que resiste a que você se abra ao estabelecimento da vontade de Deus. E qual seria essa resistência, esse bloqueio? O mundo. O mundo é este bloqueio. Porque, irmãos, desde que somos criança, desde a nossa primeira infância, ao ouvirmos as conversas, ao ouvirmos as músicas, ao contemplarmos o comportamento das pessoas, né, de forma no convívio familiar e na sociedade, ao nos depararmos com os mais diferentes meios de comunicação, os valores do mundo enquanto sistema, de onde vem este mundo, quem produziu este mundo? Os homens, porque uma geração caída em rebelião contra Deus, movida pelos desejos da carne e convivendo uns com os outros, produziu um modelo de sociedade que a Bíblia chama de mundo. Um modelo de cultura contrário aos valores da palavra de Deus. E todos os dias
Todos os dias da nossa vida, nós nos deparamos com as pressões e com as influências deste mundo. E o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Há um conflito aqui. Nós fomos ensinados o valor prático, funcional da mentira. Desde criança. Maria, aí Maria diz ao filho: diga que eu não estou não. A mentira fomos ensinados que a mentira tem a sua utilidade. Menino, vá para a rua não, que o velho vai lhe pegar. O valor funcional, prático da mentira nos foi ensinado que não tem problema você tirar vantagem das pessoas. Nos foi ensinado, vivemos numa cultura do adultério, não é? E não tinha problema, não é? Principalmente no que se referia ao homem, não é? Dar uma saidinha assim, é coisa de homem, dizia assim, isso é coisa de homem mesmo. Nos está sendo ensinado todos os dias. Não deu certo o casamento, separa. Não deu certo, a gente vai aqui se juntar, a gente, né, juntar as escovas. Não deu certo, vai cada um para o seu lado. Isso está sendo ensinado. Isto é um valor desta sociedade que não tem compromisso com Deus. Mas não são os mestres das academias que nos influenciam. Não são os magos do entretenimento da mídia que diz como você deve viver. Aleluia! Existe um Deus no céu que é todo poderoso, que revelou a sua vontade para nós, e é a este Deus que nós devemos agradar. Oh, irmãos, para experimentar a vontade de Deus na tua vida, para que a tua vida desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é hora de você avaliar aquilo que enche o teu coração, o que é que molda a tua vida, a tua maneira de ser. Quem diz como você deve se comportar, a quem você está querendo agradar, para quem você está vivendo. Porque a concupiscência, João capítulo 2, em continuidade, versículo 16, ele diz: porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Porque o desejo, a vontade desenfreada de satisfazer os desejos ilícitos da sua natureza, e aí estão dizendo:
Pode, não tem problema. A moça, o rapaz podem ter contato sexual antes do casamento. Isso é saudável. É mentira. Isto não é verdade. Isto é uma cilada do diabo. São valores do mundo que têm afastado de Deus e da vontade de Deus as pessoas. Irmãos, vícios vulgares são, a prostituição, a impureza, a lascívia, a imoralidade sexual são facilmente percebidas, e como obras da carne e valores do mundo. Mas o texto não se detém apenas nisso. Ele não está falando aqui apenas, poderia parar aqui, ponto. Mas ele diz assim: a concupiscência dos olhos, a cobiça, o desejo de ter aquilo que está diante dos nossos olhos, irmãos. E a mídia, a gente liga a televisão, como tem coisa, irmão, diante dos nossos olhos. Como tem coisa diante dos nossos olhos. Como tem coisa, para, olha, lançar qual é o iPhone agora? Acho que vai faltar número. Daqui a pouco vai ter o iPhone Google, um iPhone sextilhão, iPhone, Lançaram o iPhone, e olha, rapaz, e o seu carro novo vindo, levando você para cima e para baixo. Aí lançaram o carro novo agora. Olha, você viu aí, ei. E agora tem um apito diferente, agora o negócio está muito mais moderno. Aí a gente vê, liga a televisão, está lá o povo viajando para Dubai, comendo carne com ouro, e aí aquilo vai enchendo os olhos da gente, e a gente começa a dizer assim: eu quero isso para mim também. Eu só vou ser feliz se eu tiver isso também. Eu acho que Deus pode, se Deus der isso, podia me dar isso. Valor do mundo. A Bíblia diz: tendo o que comer e com o que se vestir, vai incomodar Jesus de dia e de noite para ele mudar a sua situação. É isso que a Bíblia diz. Esteja com isso contente. Contente, irmãos, isso não é fácil, porque não foi isso que nos ensinaram, não é isso que se derrama dentro da nossa alma de dia e de noite. E a soberba da vida, na NVI diz a ostentação, é o desejo de ser relevante, de ser posto em evidência, de estar em destaque. Irmãos, e isso é fácil, facilmente se percebe aí, pelos colares e pelas roupas de grife, mas, irmãos, de forma mais imperceptível, às vezes a gente até justifica, porque até na nossa vida e até na igreja, irmãos, acontece isso, o desejo de exaltação. E eu quero lhe perguntar: o que é que se faz com exaltação? Eu vou perguntar a você: você já viu alguém comendo exaltação? Já viu alguém bebendo exaltação? Ou indo para algum lugar montado numa exaltação? Exaltação, irmãos, é uma obra de Deus que Ele dá a quem quer. E desejar exaltação é obra da carne, é mundanismo, é influência do mundo. Porque a Bíblia diz: acomodai-vos com as coisas humildes. E aí os discípulos diziam: Jesus, e o maior?
Quem vai ser? Eita, Jesus, eu acho que era bom que fosse eu. Era bom que fosse eu. Jesus disse: os reis no mundo, as nações, as pessoas têm reis que exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. O maior entre vocês será como o que serve. Quer ser grande? Sirva. Quer ser grande? Sirva. Quer ser grande? Pegue uma vassoura e vá varrer a igreja. Pegue um rodo de sabão, vá limpar o banheiro. Quer ser grande? Pegue uma flanela e vá tirar o pó dos bancos. Quer ser grande? Vá visitar seu irmão que não vem à igreja. Porque aqui o grande é pequeno e o pequeno é grande. Oremas nemei que orehaste inamanturebas. Entra um pobre, irmão. Alabás. Ilevio. E debitsuite canas. Alamanturemas. Ele entra escondidinho. Senta lá atrás. Passa despercebido. Ninguém lhe dá atenção. Mas entra um grande. Se estende um tapete vermelho. O mundo, não foi com Jesus que aprendemos estas coisas. Estas coisas quem nos ensinou foi o mundo. Daramandurei que orebas. E aí Paulo diz, voltando ao capítulo 12, não vivam, querem experimentar a vontade de Deus. Irmão, eu acho que minha vida assim não está muito de acordo com a vontade de Deus. Eu acho que lá na minha família as coisas assim não, poderiam melhorar. Eu acho que Deus poderia estar mais presente. Não vivam conforme os padrões deste mundo. E como é que eu não vivo conforme estes padrões, se a minha alma, se pelos meus olhos e ouvidos, todos os dias é inundada destes valores, desta influência terrível? Como? Paulo responde: deixem. Vocês querem romper com os padrões do mundo em sinceridade, querem viver uma vida de acordo com os padrões de Deus, sobre a influência de Deus? Sim, amém, quero. Como faço isso? Irmão Paulo, ele diz aqui: deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Irmãos, a regeneração, o nascer de novo, porque só tem um jeito, irmãos, da gente, com um mundo moldado para atender aos anseios da nossa carne, e nós conseguirmos romper com este mundo, sendo novas criaturas. E como é que nos tornamos como nos tornamos novas criaturas? Pela renovação da nossa mente. E é interessante que em outras versões, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Eu gostei dessa versão, porque esta versão ele traduz o texto grego, de forma mais assertiva. Ele não diz assim, olha, você não consegue fazer isso, você não consegue se transformar, isso não é resultado do esforço humano, mas ele diz aqui: deixem que
Que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. Queridos, precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos enxergar as coisas como Cristo enxerga. Precisamos valorizar as coisas que Cristo valoriza. Precisamos pensar nas coisas que são do alto, aonde Cristo está. A primeira batalha que é vencida, que leva todo homem e toda mulher à derrota, ela começa a ser travada na mente. Quando a sua mente se perde, toda a sua vida estará comprometida. O seu servir a Deus, não é o seu servir ao irmão, ao próximo, à família sua. Quando a batalha da mente é perdida, não é? Aí há uma reação em cadeia e tudo vem a ser perdido. E é por isso, queridos, que a vontade de Deus na minha vida, ela começa com romper os valores do mundo. E romper estes valores do mundo só é possível quando a nossa mente, ela é transformada por Deus. Quando perdemos a visão das coisas desta vida, e deixamos de valorizar e passamos a olhar para aquilo que realmente importa. Quando entendemos, em meio à luta, dificuldade, que fazer a vontade de Deus importa mais, como Jesus, quando estava ali no Getsemane, em aflição absoluta, e pedindo ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus diz assim: mas não seja como eu quero, seja como tu queres, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Diante do nosso cotidiano, dos acontecimentos da nossa vida comum, do nosso dia a dia, peça a Deus que lhe dê uma mente renovada, uma mente espiritual, para discernir as coisas espiritualmente, para entender o valor das coisas que são eternas, porque quando entendemos o valor das coisas que são eternas, a vida presente, não é? O brilho, a opulência deste mundo se apaga diante da glória que nos está reservada. Queridos irmãos, como poderia estar a sua casa hoje? Como poderia estar a sua vida? Eu perguntei no começo como estava. E agora eu pergunto como ela poderia estar. Se nós rompermos com o mundanismo dentro da nossa casa, se nós pararmos de pressionar os nossos filhos, não é, a serem bem-sucedidos. Sim, porque outro dia eu conversando com um professor de uma escola conceituada em nossa cidade, ele me disse assim: eu não queria ser jovem nos dias de hoje. Se as nossas crianças estão doentes, eu vejo na escola onde eu trabalho as crianças sob pressão dos pais, porque exigem um desempenho, e as crianças passando mal, vomitando, desmaiando. Irmão, não deixe que os valores do mundo consumam a sua família. Não deixe que a imoralidade sexual tenha lugar na sua casa. Você pai, você mãe, você jovem, não permita, não é, que a ostentação, a opulência deste mundo seja um princípio, seja um valor norteador das ações dentro de sua
sua casa, porque você não está edificando a sua família sobre a rocha, se fizer assim, mas é uma areia movediça. Mas olha a rocha, olha a rocha, olha a rocha, olha a rocha, que é Jesus Cristo, que é a mente de Cristo, que são os valores da palavra de Deus. Seja para o seu filho um referencial, um referencial de Deus. Seja para os seus pais, moça, rapaz, um referencial de Deus. Esposa, ganhe em silêncio o seu marido, seja um referencial de Deus. Seja um referencial de Deus. E aí, irmãos? Aleluia. Aleluia. Dá certo. A vontade de Deus é melhor. Eu oro a Deus por eu louvo a Deus, irmãos. Deus me abençoou muito. Deus me deu uma esposa maravilhosa, uma filha que eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por minha família. E quando jovem, não é, às vezes alguém diz assim: não, irmão, seja específico, diga a Deus, tem que ser, né? Eu já vi um rapaz dizer: minha esposa disse assim, tem que ser disse a altura, disse a cor dos olhos, do cabelo e como era. Eu dobrava os meus joelhos ao Senhor, diante de Deus, dizia: Senhor, eu não tenho condição de escolher. Escolha para mim a minha profissão, escolha para mim a minha esposa, eu lhe entrego o meu futuro, eu coloco diante de ti os meus dias, faz conforme a tua vontade, irmãos, e até o dia de hoje tem dado certo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe que Deus seja o centro da sua vida, e a vida de Deus vai inundar a sua família.